Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, sou mestre e doutor em Direito, sou professor universitário e de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB, e eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês hoje para dar prosseguimento à análise dos crimes contra a administração pública. Hoje nós vamos falar dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. E nós vamos começar no artigo 328, que é a usurpação de função pública. Então o 328, vamos colocar para você aí na tela, o 328 diz: usurpar o exercício de função pública, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então vamos só atentar para o seguinte aqui, pessoal. A partir desse artigo 328, nós vamos estar lidando com crimes que são praticados por particular contra a administração em geral. Vejam, isso não quer dizer que, eventualmente, um funcionário público não possa praticar esses crimes. Pode, tá? Então não caia no erro, principalmente para efeito de concurso, de achar que nesses crimes o sujeito ativo é só o particular, nunca poderia ser um funcionário público. Poderia sim. Há casos, embora eu admito, o capítulo é dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Mas há casos em que nada impede que um funcionário público pratique esses crimes. É o caso da usurpação, não é? Então a gente diz, quem é o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa, não é? Então o particular que não tem função pública nenhuma, ele usurpa a função pública, ele traz para si aquela função pública, ele usurpar no sentido de tomar indevidamente, ele usurpa a função para si, certo? E um funcionário público poderia ser sujeito ativo desse crime? Com certeza. É só ele usurpar a função que não tem. Não é? Então, o funcionário público tem uma função, ele usurpa outra função a qual ele não tem. Então, nada impede que o sujeito ativo aqui seja um funcionário público. Tá? O sujeito passivo é sempre a administração. Então, não vou ficar repetindo isso toda hora para vocês. Vocês já sabem, é sempre a administração. Excepcionalmente, nós podemos ter um particular lesado. Então, nós falamos secundariamente, podemos ter um particular lesado, tá bom? Mas sujeito ativo aqui não é qualquer pessoa, inclusive o funcionário público, nada impede. Tudo bem até aí? Tá? Então, usurpar o exercício de função pública, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Tá bom? Quando é que se consuma esse crime? Com a efetiva usurpação. Com a efetiva usurpação da função pública, tá certo? Então, ele usurpa a função, ele pratica atos próprios de uma função pública que não detém. Tá? Então, a detenção é de 3 meses a 2 anos, a pena é pequena, crime de menor potencial ofensivo, lei 9.099, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora do parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, aí vejam como sobe a pena, né? Reclusão de 2 a 5 anos. Por que razão? Porque, veja, não há necessidade de que dessa usurpação do caput, vamos voltar um pouquinho, ó, da usurpação do caput, não há necessidade que advenha nenhuma vantagem para o funcionário público. Aí você vai me perguntar, mas por que razão haveria um funcionário público, um particular de usurpar uma função pública que não tem? Eu também não sei, precisamos ver o caso concreto, tá certo? Então, o que você tem que pôr na cabeça para efeito de concurso é o seguinte, ele não precisa daí oferir nenhuma vantagem, necessariamente, tá? Se vier a oferir vantagem, então nós vamos ter aí o 328, parágrafo único, a reclusão já sobe bastante, aí a pena já sobe bastante, passa a ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tudo bem? Tudo bem? Vamos seguir? Vamos lá. 329, resistência. Você tem que tomar cuidado com a resistência, com a desobediência e com o desacato. Tá? São crimes que sempre caem. Então você tem que saber o que é resistência, o que é desobediência e o que é desacato. Como é que você vai saber isso? Decorando os verbos. Os verbos, você tem que saber a estrutura do tipo penal. Tá? Tem que saber a estrutura. O verbo é a conduta. Portanto, decorando o verbo, eu falo decorar porque é decorar mesmo. Tá? Eu poderia dizer aqui para você, não, tem que memorizar. Memorizar é a mesma coisa que decorar. Tá? Só falar de uma maneira mais elegante. Então, na verdade, decorar sim, óbvio. Você vai saber explicar, etc. Não é aquela decoreba que você só sabe repetir e não sabe o que é. Você vai saber, você sabe explicar, você sabe falar. Agora tem que memorizar. Tá? Tem que decorar, porque não tem jeito. Depois cai lá o verbo, você já acerta a questão. Tudo bem? Então, olha o que ele põe aí. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Tá? Então, vejam.
aqui, você vai dizer assim, quem é a vítima aqui? É o funcionário público ao qual está havendo a oposição do ato legal? Não, não necessariamente, tá? Já já nós vamos falar disso aí. Vamos nos ater ao verbo, opor-se. Então, o que é a resistência? A resistência é uma oposição. O sujeito se opõe. Se opõe quer dizer o quê? Eu fui contrário àquilo. Então, oposição no sentido de contrário. Então, eu me opus à execução de um ato legal. Então, aí você vai pegar um caderno, depois um papel, onde você quiser, no seu próprio código, e você vai fazer algumas anotaçõezinhas básicas aqui, tá? Primeiro lugar, você vai pôr lá oposição. Então, o que é resistência? É oposição. O sujeito está se opondo, ele está resistindo. Ele está resistindo ao quê? À execução de um ato legal. Então, obviamente, se o ato for ilegal, não há resistência. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Você sabe que uma pessoa no Brasil só pode ser presa em duas circunstâncias. Ou em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Tá? Está na Constituição Federal e está no Código de Processo Penal. Agora vamos imaginar que o policial te pare na rua e queira te levar preso para averiguação. Não existe prisão para averiguação, tá? Não existe. Então, ou a pessoa está em flagrante, e aí ela é presa em flagrante, ou existe uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Não existe prisão para averiguação. Portanto, se o policial quiser te levar preso para averiguação, você não vai. E se você se opuser à execução deste ato, haverá resistência? Ele poderá dizer que você está resistindo à prisão? Não. Ele pode até dizer, mas isso não vai subsistir. Por quê? Porque o ato dele é ilegal. Então, ele sim está cometendo um abuso de autoridade, lá da Lei 4898 de 65. Tá bom? Então, se você se opuser, você está se opondo a um ato ilegal. E oposição a ato ilegal não caracteriza a resistência. Então, tome cuidado, porque na questão eles podem te dar lá um ato que seja ilegal. E aí não caracteriza. Aí pode ser que tenha uma alternativa lá dizendo assim, não é crime, o fato é atípico. Tá certo? Então, opor-se à execução de ato legal, mas não basta opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. Então, a resistência requer violência e ameaça. Daí porque a gente tem um diferencial muito bom com a desobediência. Porque na desobediência não tem violência ou grave ameaça. Tá? Então, às vezes, você vai ficar na dúvida na questão, será que é desobediência, será que é resistência? Para ser resistência, precisa ter violência ou ameaça. Tá? A quem? Ao funcionário competente para executar o ato. Então, aí vem mais um dado importante. Veja, o funcionário tem que ser competente para executar o ato. Tá? Porque pode ser que um funcionário seja incompetente para executar o ato. E aí nós não vamos ter resistência. Tá certo? Então você tem que tomar cuidado com várias coisas. Primeiro, oposição. Aqui é um ato legal. Se o ato for ilegal, não tem resistência. Usando o quê? Violência ou ameaça. A quem? Ao funcionário competente. E se ele for o funcionário incompetente, ele não tem competência para realizar aquele ato? Não temos resistência. Tá? E por fim, você tem que tomar cuidado aí. Ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Tá? Então eu, por exemplo, costumava sempre perguntar em provas, quando eu perguntava sobre esse assunto, eu punha assim, o particular pode ser vítima de resistência? Aí aquele mais incauto diz assim, não, porque é só o funcionário público competente para executar o ato. Errou. Por quê? Porque aí ele está dizendo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então nós podemos ter um particular. Então se eu te perguntar, particular pode ser vítima de resistência? Você vai me dizer, pode, desde que ele esteja prestando auxílio ao funcionário público competente para a realização do ato legal. Viu? Então não é nem sim nem não, é depende. Por quê? Porque se o particular... Então vamos imaginar o seguinte, tá? Um caso que eu peguei outro dia. Policial militar assistiu a um crime, o sujeito estava andando na rua com um tablet ou um telefone celular, o bandido passou lá, pegou da pessoa, saiu correndo, o policial assistindo aquilo, saiu correndo atrás. Deu voz de prisão ao o cara fugiu, ele saiu atrás. Tá? Aí, o sujeito corria muito. E o policial, meio destreinado, não conseguia correr. Aí o que aconteceu? O motociclista deu carona ao policial. Então o policial montou na garupa da moto e foram atrás do bandido. Chegando perto do criminoso, o policial desceu da moto e o particular também, para ajudá-lo. E houve a resistência, porque o bandido começou a atirar nos dois. Vocês perceberam? Então, nesse caso, quem é vítima da resistência? O policial que estava executando um ato legal de prisão e também o particular que lhe estava prestando auxílio.
Então, nada impede que particular seja sujeito passivo, seja vítima de resistência, tá? Desde que ele esteja prestando auxílio ao funcionário público competente para a realização do ato legal. Tudo bem? E quando é que se consuma esse crime? Com a efetiva oposição, tá? Com a efetiva oposição à execução do ato legal. Então, em razão desta oposição, o ato pode ou não se realizar. Quer ver? Então, aí nós vamos seguir. Olha o parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, a reclusão é de 1 a 3 anos, tá? Então, aí nós temos, é como se fosse uma resistência qualificada. Por quê? Porque, vejam, eu posso ter lá o policial se agarrando com o fulano, e o fulano batendo o policial usando a força necessária para contê-lo, há uma resistência, mas o policial conseguiu algemá-lo. Houve resistência, mas o ato legal se concretizou. Aí cai no caput. Agora, vamos imaginar o seguinte, o sujeito resistiu, empregou violência ou ameaça ao funcionário e fugiu, e o ato não se concretizou. Foi frustrado. Aí cai no parágrafo 1º, a reclusão de 1 a 3 anos, tá bom? Então, o que ele diz aí, se o ato, em razão da resistência, não se executa, então aí nós temos a resistência qualificada. Tudo bem? Não esqueça esses detalhes, hein? E olha o parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, aqui nós temos o quê? Um cúmulo material. Então, além da pena da resistência, que pode ser a pena do caput ou do parágrafo 1º, nós vamos ter a pena de eventual decorrência da violência. Então, vamos imaginar o seguinte, o sujeito resistiu ao ato legal do policial e quebrou a perna do policial. Além da resistência, ele vai responder por essa lesão corporal. Então, as penas serão somadas, tá? Por isso que ele diz aí, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Tudo bem? Então, olho vivo nisso aí. Vamos falar da desobediência, o 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Então, veja o diferencial aqui, tá? O diferencial aqui já é o seguinte, não tem violência, não tem ameaça. É uma mera desobediência, tá? O que é desobedecer? É não acatar, não obedecer, não atender à determinação. De quem? A determinação legal de um funcionário público. Então aqui, pessoal, primeiro precisa ter a efetiva desobediência, está aí o verbo. Não acatamento, digamos até mesmo a oposição. Não obedeceu. O quê? Uma ordem legal. E se a ordem for ilegal? Aí não tem desobediência. Então eu preciso, primeiro requisito, ver se a ordem é legal. E se ela emana de um funcionário público, diga-se, funcionário público competente. Embora a lei não fale aqui, mas é óbvio que tem que ser o funcionário público que tenha atribuição, que tenha competência para emanar, para emitir a ordem legal. Tá certo, pessoal? Tá? Então não pode o oficial de justiça emitir uma ordem de despejo por conta própria, porque não tem atribuição para isso legal. Tá? Agora, se for uma ordem judicial, aí sim é uma ordem legal, emanada de um funcionário público competente. Tá certo, pessoal? E aí alguns detalhezinhos que eu quero te instruir para efeito de concurso. Tá? Aqui qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. Tudo bem, sujeito passivo é a administração. Tá? Excepcionalmente, se tiver algum particular lesado ou até algum funcionário público lesado. Tá bom? Mas, primeiro, não tem violência nem grave ameaça. Então é só desobedecer a ordem legal. Então, coisa caiu na prova, você vai ver. A ordem é legal? É. Funcionário público competente para emitir essa ordem? Sim. Então aí nós já temos um bom caminho andado para a desobediência. Agora, algumas questões que podem pegar na jurisprudência. Mas e se a lei já prevê uma penalidade para o caso da desobediência? Então, vou te dar um exemplo. O juiz dá uma liminar e diz o seguinte, olha, você tem que desocupar essa área sob pena de multa diária de R$100.000. Então, se eu não desocupar a área, discute-se na jurisprudência se haveria desobediência. Por quê? Porque ao desobedecer esta ordem, eu já estou sofrendo uma sanção, embora de outra natureza. Não é uma sanção penal, uma sanção civil. Não é uma sanção que foi imposta por uma determinação judicial, não é? Ou então, uma determinação que tenha na lei, olha, se você não praticar tal ato, se você deixar de praticar tal ato, você vai sofrer uma sanção de natureza administrativa ou civil. Então há uma discussão na jurisprudência. Você vai me dizer, mas o que prevalece? Olha, é difícil eu te dizer o que prevalece hoje. Tá? Por quê? Os tribunais superiores mudam muito rapidamente de posição. Antigamente a gente tinha condições de falar, olha, o Supremo entende assim, porque as decisões
se mantinham no tempo. Hoje não. Hoje eu posso entrar agora no site do Supremo e ele mudou a posição que eu ontem tinha adotado. Tá? Então eu te aconselho a você depois ir na internet, vai no site do Supremo, do STJ, dá uma olhadinha lá. Tá? Eu diria para você o seguinte, pelo que eu tenho visto, prevalece a incidência da desobediência mesmo, independentemente de uma sanção administrativa, tá? Ou até de cunho civil mesmo, tá bom? Uma sanção contratual ou coisa que o valha, tá? Porque eu quero também que você vai dar uma pesquisadinha na ordem de parada em trânsito, tá bom? Que é também muito comum. Fala assim, o policial deu ordem de parada no trânsito, o sujeito não parou, fugiu. Ah, é desobediência? Não sei, porque ele está sujeito a uma multa e apreensão do veículo e uma série de sanções que o Código de Trânsito brasileiro prevê. Então, nesse caso, não haveria desobediência em razão das sanções administrativas previstas pelo Código de Trânsito brasileiro. Você percebe? Então, também aí nós temos uma discussão. Por isso que o crime de desobediência não é tão pacífico como a gente acha, não, tá? Existem muitas questões envolvendo a desobediência. Agora, uma questão é certa. A ordem legal tem que chegar ao conhecimento da pessoa que é destinatária dela. Tá? Então, para haver desobediência, deve haver a ciência inequívoca da ordem. O que significa isso? Tem que haver certeza de que a ordem chegou ao conhecimento da pessoa. Tá? Então, vou te dar um exemplo. O juiz, né, numa ação de alimentos, ele determina que seja descontado 1/3 dos vencimentos do cidadão e seja depositado na conta tal a título de pensão alimentícia para o filho dele. Tá, isso é juiz civil. Juiz civil. Aí vai o ofício para a empresa onde o fulano trabalha. Aí o ofício chegou lá pelo correio, né? Porque se foi levado por oficial de justiça, tudo bem. Mas chegou pelo correio, né? O funcionário pegou, agora que, né? O funcionário pegou, olhou lá, falou assim, será que é urgente? Isso aqui não sei. Botou numa gaveta. Passado uns 30 dias ele mandou para um outro setor, porque ele estava limpando a gaveta, o outro setor abriu, falou, isso aqui já é coisa velha, já pôs numa pilha de papel e não chegou a ordem ao seu destinatário. Aí quando não houve o desconto, aí o juiz vai dizer assim, o sujeito desobedeceu a ordem legal. Então, ação penal, né? Inquérito policial, o juiz manda instaurar inquérito por desobediência. Aí o sujeito vem falar, desobediência a quê? A ordem que eu emiti, mas eu não cheguei a conhecer essa ordem. O problema é seu, o correio que entregou lá na sua empresa. Não é assim. Aqui não estamos falando de justiça do trabalho, que você entregou na mão do primeiro que apareceu ali, já se considera citado. Não, aqui é penal. Aqui o sujeito tem que ter ciência inequívoca de cada ordem. Não tem essa de chegou na portaria, entregou na mão do porteiro, do carteiro. Não, senhor. Eu já tive vários inquéritos assim, não é? Onde eu tenho, o primeiro cuidado que a cautela que nós temos que ter é se o destinatário da ordem sabia dela. Porque às vezes, dada a magnitude da estrutura administrativa de uma empresa, por exemplo, ou de uma outra repartição pública qualquer, a ordem não chega ao conhecimento. Então, qual cautela a gente sempre precisa tomar? Né? Nos inquéritos policiais, a cautela que sempre tomava era o seguinte, olha, eu quero saber se chegou efetivamente ao conhecimento do fulano. Ou então que seja entregue por oficial de justiça nas mãos dele, que ele assine lá a contrafé. Estou ciente da determinação. Aí sim. Tá certo, pessoal? E mais, a questão da consumação, né? Então, quando é que se consuma? Aí consuma-se com a desobediência, com o desacatamento. Agora, e se tiver prazo? Se tiver prazo, o crime só vai se consumar no cabo do prazo. Então, se o juiz disser o seguinte, olha, eu dou o prazo de 30 dias para você praticar esse ato. Então, obviamente, só haverá desobediência ao cabo dos 30 dias se o ato não tiver sido praticado. Tá bom? Se tiver sido desobedecido. Então, tome bastante cuidado com esses detalhezinhos, porque isso numa prova é muito importante. O crime de desobediência, às vezes a pessoa acha ele muito simples, ele não é não. Ele é cheio de detalhezinhos e eu quero que você depois, com o tempo, pegue no site dos tribunais superiores, faça uma pesquisazinha sobre a desobediência, tá? Tem bastante coisa bacana, bastante coisa interessante que vai te ajudar na sua prova. Vamos seguir? O desacato, 331, né? O povo fala aí fora, desacato à autoridade, não é? E na verdade é o desacato ao funcionário público, né? Não é necessariamente uma autoridade, não é? Não desmerecendo, mas não é aquela autoridade para os efeitos legais de uma lei de abuso, que fala-se autoridade porque o funcionário público, obviamente, que detém uma parcela do poder do Estado e, obviamente, que ele detém uma autoridade, sem dúvida nenhuma, qualquer que seja a sua hierarquia. Tá certo? Então, quando ele diz desacatar, desacatar no sentido de não acatar, de não atender. Mas aqui vai um pouquinho mais além. Aqui vai no sentido de menosprezar, de menoscabar, de diminuir, de ofender o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Então você vai tomar muito cuidado aí, porque ele diz desacatar funcionário público no exercício da função. Então no direito romano usava-se o termo in officio, não é?
quando fala assim, no exercício da função in officio, ou em razão dela, propter officium. In officio, propter officium. Veja o meu caso. Eu sou funcionário público. Eu pertenço ao Ministério Público. Mas agora, aqui, dando aula para você, gravando aula, eu estou no exercício da minha função? Não. Então não estou em ofício. Tá? Agora, e se você me ofender em razão da minha função? Então aí você chega aqui e me ofende em razão da minha função, ressaltando a minha função, em razão dela. Aí, embora não estando em ofício, o desacato foi propter officium, em razão do ofício, e caracteriza esse desacato também. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso, porque o sujeito não estava no exercício da função. Tudo bem, ele não estava no exercício da função, mas precisa saber se a ofensa foi em razão da função. Porque se a ofensa teve um nexo funcional, não é? Em razão da função, caracteriza desacato do mesmo jeito. Tá bom? Então, desacatar no sentido de menosprezar, menoscabar, diminuir, ofender o funcionário público no exercício da função, em ofício ou em razão dela, propter officium. Tá certo? E o desacato se consuma independentemente do funcionário público se sentir ofendido. Porque o sujeito pode ter xingado o funcionário público em razão da função, né? Então, tem alguns casos que são interessantes. Por exemplo, peguei um caso há um tempo atrás, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, aquelas bases da Polícia Militar, assim, aquelas bases móveis, assim, redondinhas, né, que fica o policial militar dentro. Estava ali numa esquina, o policial naquela base móvel, e ele escuta o barulhinho, foi olhar assim, o sujeito fazendo xixi na base móvel. Né? O sujeito parou e estava fazendo xixizinho ali na base móvel, né? Aí o PM falou, escuta, o que é isso, rapaz? Você está fazendo xixi aqui na base móvel? Cara, quer que eu vou mijar aonde? Aí ele falou, onde você vai mijar? Não sei. Eu sei que aqui não pode. Ele falou, você é um policinha de merda. E aí? Aí o PM saiu da casinha lá e levou o sujeito preso. Aí chegou na delegacia, foi lavrada a ocorrência e tal, aí chega, né, porque você pode ver pela pena de detenção de 6 meses a 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. Chega na audiência preliminar, o PM, mas pensando bem, nem compensa, depois o sujeito, né, se arrependeu, me pediu desculpa, eu não quero levar isso à frente. Não interessa, pessoal. Não interessa, aí tem que se preservar a função pública por ele exercida. Ele, por si só, pode não ter se sentido ofendido, mas a honra não é pessoal, aí é uma honra funcional. Tá certo? Então, independe do funcionário se sentir ofendido. Aqui, o desacato ocorre porque a preservação é da administração. A vítima aqui é a administração pública, não é o funcionário público. O funcionário pode ser um sujeito passivo secundário. Mas aqui, a vítima é a administração pública, tá certo? Então, nesse caso, quando ele diz desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, independentemente do fulano ter se sentido ofendido ou não. Tá claro isso, pessoal? Porque há que se preservar a administração. Tudo bem até aí? Tudo bem? Agora eu vou te fazer uma pergunta, quero ver se você sabe. Funcionário público pode desacatar outro funcionário público? Você sabe que essa é uma discussão muito intensa, né? Muito intensa. Tem 3 correntes, né? Então, 3 correntes. A primeira corrente diz, pode, desde que aquele que é desacatado tenha uma superioridade hierárquica em relação ao que está desacatando. Essa é a primeira corrente. Dizer, pode. Funcionário público pode desacatar o funcionário? Pode. Então, por exemplo, o oficial de justiça desacataria o juiz. É possível. Não é? Por quê? Porque, hierarquicamente falando, e veja que aqui eu não estou dizendo que não estou desmerecendo ninguém, nem tampouco falando que é mais ou que é menos, estou falando em termos hierárquicos, né? Dentro da administração, hierarquicamente, dentro de uma estrutura de cartório, o juiz tem a hierarquia maior. Não é? Então, o oficial de justiça, se ele desacatasse o juiz, caracterizaria desacato. Mas se o juiz desacatasse o oficial de justiça, para essa primeira corrente não haveria desacato. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque eles dizem que não. Teria que haver uma superioridade hierárquica por parte da vítima. Consequentemente, o sujeito ativo subordinado. Essa é a primeira corrente. Segunda corrente diz, olha, não pode. Não pode porque aqui é o crime praticado por particular contra a administração. Então, se um funcionário público desacata o outro, não pode. Seria só uma mera falta funcional. Por quê? Não poderia desacatar porque ele não é particular. E o desacato é um crime que está no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração. Então, não poderia. Né? Seria uma mera falta funcional. Essa é uma segunda corrente. E uma terceira corrente, que eu particularmente, a qual eu me filio,
que eu acho a mais adequada, é o seguinte: se a proteção é da administração pública, não é? Contra o menoscabo, o menosprezo, a ofensa à função pública exercida pelo funcionário, é plenamente possível que haja desacato de funcionário público para funcionário público, independentemente da hierarquia que ocupem. Tá? E por quê? Porque nada impede, por exemplo, que o juiz desacatasse o oficial de justiça. Por quê? Porque aí a honra é funcional. O juiz, ao desacatar um oficial de justiça, ele, ao menosprezar, ao ofender, ao menoscabar, ao diminuir a função pública por ele exercida, está ferindo também a administração. Daí porque o crime é contra a administração em geral. Tá certo? Então são as três correntes. Eu tenho para mim que a última é melhor e realmente é a que prevalece. Pode ser qualquer funcionário público, desacatando qualquer funcionário público, independentemente da hierarquia. Desde que haja, obviamente, o dolo, a intenção de menosprezar, de menoscabar, de diminuir, de ofender a função pública por ele exercida. Tá certo até aí, pessoal? Tá? Então vamos seguir, tá? 332, tráfico de influência. Isso é um crime muito comum, né? Então ele diz lá, vamos tomar cuidado com os verbos, hein? Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Então, solicitar, exigir, cobrar ou obter. Para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. O que manda aí, você vai decorar os verbos, e depois vem o a pretexto. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Você sabia que esse crime antigamente, no direito romano, já existia, né? Era chamado, e o nome que se dava antigamente no Brasil mesmo era venda de fumaça. Vendício fume do direito romano. Vendício fume. Vendeu fumaça. O que é vendeu fumaça? Vendeu uma influência que não tem. Então aqui não tem necessariamente a influência. Né? Ah, não, ele cobrou para si uma vantagem para influir num ato praticado pelo funcionário público, porque ele tem a influência. Não, ele pode ter como ele pode não ter. Percebe? Então aí chega lá o cidadão para a mãe, como eu já peguei caso, chega o cidadão para a mãe do preso e diz assim: olha, eu conheço uma pessoa lá na administração penitenciária e se você me der tanto, eu consigo a transferência do seu filho do presídio X para o presídio Y. O que é que ele está fazendo? Ele está cobrando um dinheiro, uma vantagem para si, a pretexto de influir. Olha, eu conheço o fulano lá dentro, tá? Então eu vou conseguir a transferência do seu filho facinho. E a pessoa paga. Vocês percebem, pessoal? A pessoa que pagou não fez nada, coitada, foi vítima. Ah, mas também ia se locupletar, mas também não é certo, eticamente, não sei. Mas não é crime. Tá? O crime é de quem cobra, de quem exige, de quem solicita, de quem obtém, a pretexto. Pode influir, pode não influir. Por isso a venda de fumaça, vende-se o que não tem. Tá? Fumaça que não existe. Tá? Por isso o vendício fume do direito romano. Tá bom? Então aqui não há necessidade que haja a efetiva influência no ato praticado pelo funcionário público no exercício da função. Não, basta que a pessoa, aqui é um terceiro, aqui é um particular, não tem nada a ver, ele cobra, ele exige, ele solicita, ele obtém uma vantagem ou promessa dela a pretexto de influir. Tá? Então não há necessidade que haja a efetiva influência nesse crime aqui. Tudo bem? Ó, a pena não é fácil não, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tudo bem, pessoal? Parágrafo único. Se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário, a pena é aumentada de metade. Claro, porque aí ele está dizendo o seguinte: olha, você vai me dar para mim, esse valor é o seguinte, olha, minha senhora, esse valor é para mim uma parte e a outra parte eu vou dar lá para fulano. Entendeu? Então aí também ele está colocando o quê? Em xeque a lisura, a probidade administrativa, a lisura da administração. Então aí também a pena, então nesse caso, aliás, a pena vai ser aumentada de metade justamente por conta dessa maior gravidade do delito. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir, 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então essa é a corrupção ativa, já nossa conhecida, não é? Ela tem uma correspondência com a corrupção passiva, não é? Só que aqui o particular oferece ou promete. Lá na corrupção passiva, o funcionário público solicitava, não é? Solicitava, obtinha, ou, né, recebia. Então, solicitar, receber ou aceitava a promessa. Tá bom? Então, se o particular oferece, o funcionário recebe, né, ou pode receber. Se o particular promete, o funcionário aceita a promessa. Então, há uma correspondência. Isso não quer dizer
que esse crime tenha que necessariamente ter um resultado naturalístico. Não. Esse é um famoso crime chamado de crime formal. O que é um crime formal? É aquele que não requer o resultado naturalístico para sua consumação. Tá? Então, aqui há um resultado? Sim, porque ele põe aqui, ó, oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar o ato de ofício. Não há necessidade de que o funcionário público efetivamente aceite a oferta ou a promessa, e nem tampouco que retarde o ato de ofício, ou o omita, ou pratique em desacordo com a lei. Tá certo? Basta que ofereça ou prometa. Ou basta oferecer ou prometer, o crime já está consumado, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Tá certo, pessoal? Então é um crime formal. Tudo bem? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. Se em razão da vantagem, aí sim nós temos o chamado exaurimento. Tá? Esse é o exaurimento do crime. Então, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional, então a pena é aumentada de 1/3. Então aqui é um famoso exaurimento, é aquilo que vem após a consumação. Porque quando ele ofereceu ou prometeu, o crime já estava consumado. Se em razão dessa vantagem ou promessa, o funcionário retardou efetivamente, omitiu o ato de ofício ou o praticou infringindo o dever funcional, a pena é aumentada de 1/3. Certinho? Sem novidade aqui, pessoal. Contrabando ou descaminho, facinho de tudo, tá? Havia um crime lá contra a administração, como de fato há, que é a facilitação de contrabando ou descaminho. Lá quem praticava, o funcionário público. Aqui é o próprio contrabando ou descaminho, tá bom? Então ele diz aí, importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou pelo consumo de mercadorias. Reclusão de 1 a 4 anos. Esse iludir aí, no meu ponto de vista, sempre esteve mal colocado. Para mim seria elidir, né? Que seria não pagar. Então, importar ou exportar mercadoria proibida. Aí nós temos o contrabando. Ou iludir no todo ou em parte o pagamento dos impostos devidos. Aí nós temos o descaminho. Não é? Então, o contrabando é a entrada ou saída do território nacional de mercadoria proibida. E o descaminho é a entrada ou saída de mercadoria do Brasil sem o pagamento dos tributos incidentes sobre essa entrada ou essa saída. Não é verdade? Então, se eu vou para os Estados Unidos e eu encontro lá e eu compro um notebook, não é que extrapola o valor que eu tenho para trazer os meus $500, né, que eu tenho para entrar no país, e eu pago $1.500, eu trago ele para cá e não declaro, em tese eu estou praticando o quê? Um contrabando? Não, estou praticando um descaminho. Não é porque eu estou iludindo o pagamento do tributo que incidiria sobre aquela parcela excedente à minha cota. Agora, se eu estou passeando nas ruas dos Estados Unidos e encontro um pneu usado na rua, o sujeito encostou lá no poste, jogou no lixo, eu falo, puxa, esse pneu aqui eu vou levar para o Brasil. Né? Aí eu dou um banho nele, lavo o pneu direitinho, ponho na mala e trago para cá. Mesmo que eu declare, quando chegar, estou trazendo alguma coisa, estou trazendo um pneu usado. Não pode entrar pneu usado no Brasil, é uma das mercadorias proibidas. Pneu usado não entra no Brasil. Você pode comprar pneu novo, pneu usado não entra no Brasil. Nem que eu queira pagar ouro por ele, tá? Porque é uma mercadoria proibida. E se eu entrar clandestinamente com esse pneu usado dentro da minha mala, aí eu estou cometendo crime de contrabando, porque a mercadoria é proibida. Então não pense em droga, porque se for droga é tráfico de drogas. Não pense em arma, porque se for arma é tráfico de armas, tá? Pense em mercadorias proibidas de entrar no Brasil, tá certo? Que é o caso do cigarro, por exemplo. Por que o cigarro que vem do Paraguai aí não tem selo de nada, de tributo, selo tributário? Nada. É proibido trazer cigarro de outro país. Tá? Não é que eu quero pagar o tributo. Não pode. Tá certo? Então é proibido. Pneu usado é proibido também. Tá certo? Isso é contrabando e o descaminho é não pagar os tributos a isso. É simples e tudo, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena. Aí você vai ler isso aí, viu? Você vai ler tudo depois em casa, porque é muita coisa aí. Pratica navegação de cabotagem. O que é navegação de cabotagem? Navegação de porto a porto, não é? Fora dos casos permitidos em lei. Pratica fato assimilado ao contrabando ou descaminho. Aí você vai ler tudo isso aí, ó. Expõe à venda, mantém em depósito. Não vamos perder tempo com isso, tá? E aí você vai ler todo esse 334, tentar memorizar. E aí ele diz no parágrafo 3º, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo, aplica-se a pena em dobro. Quando é que se consuma, hein, pessoal, contrabando ou descaminho? Ele se consuma, obviamente, quando há ultrapassagem da fronteira, né? Então, quando há ultrapassagem, então imagina, você está ultrapassando a fronteira vamos dar um exemplo, né, dos Estados Unidos com o México. Então, você ultrapassou a fronteira, ainda que dentro de uma aeronave, o crime já estaria em tese consumado. Tá? Ou então, vamos imaginar o Brasil. Assim que você entrou no território brasileiro com a muamba na sua bagagem, você já está consumado, o crime já estaria em tese consumado.
Só que aí as barreiras alfandegárias permitem que você faça a declaração até passar pela barreira alfandegária. Porque senão, desde que você entrou no território do Brasil até você descer no aeroporto, você já tinha cometido o crime de contrabando desse caminho se você tivesse um negócio escondido na sua bagagem. Aí você chegou no aeroporto, a hora que você viu a barreira alfandegária, você falou, eu vou declarar. Acabou, aí não tem crime. Perceberam? Então aí é vamos dizer assim, por uma ficção, não é? Traz-se a consumação do delito até a ultrapassagem da barreira alfandegária. Tudo bem? Vamos seguir. 335, é facinho de tudo. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude e oferecimento de vantagem. Tá? Olha, pessoal, eu tenho para mim, né, deixa eu até dar uma espiada aqui, eu tenho para mim, né, que deixa eu pôr aqui inteiro para mim, eu tenho para mim que esse artigo tá revogado, né, sempre disse isso, pela lei de licitações, tá bom? Mas enfim, tá aí, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, tá? Você vai dar depois de uma lidinha, o 335, tem similar na lei de licitação, por isso que eu acho que está tacitamente revogado, tá bom? E vamos seguir para o 336, vou pôr na tela para você, rasgar, inutilização de sinal edital, ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Primeira conduta. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Então, inutilização de sinal ou de edital. Rasgar um edital, né? Então o edital está lá fixado, você vai no fórum, o edital está fixado. Aí você cospe no edital. Né? Você está conspurcando, sujando. Conspurcar é sujar, emporcalhar, né? Conspurcar um edital afixado por ordem de um funcionário público. E o de baixo, violar ou inutilizar selo ou sinal, e aí também sem novidade nenhuma, com maior tranquilidade, o 336. Tá bom? E o 337, vamos colocar aqui, eu só vou dar uma espiadinha nele, ó, o 337 é um crime que nós vamos ter que dar uma pegada boa nele, né? O 337, que vai te trazer aí o crime de subtração, inutilização de livro ou documento. Vamos colocar aí para você. Então, subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público em razão do ofício ou de particular em serviço público. Reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. E aí, pessoal, veja, eu fiz um esquema bem legalzinho para você aí. Tá? Por quê? Porque nós temos o 314, que é crime praticado por funcionário público. E nós temos o 337, que é o crime praticado por particular, tá? Então, olha, pode ver que fala quase a mesma coisa. Livro oficial, né, o documento, né, fala confiado à custódia do funcionário aqui em razão do cargo. Nós temos uma grande diferença aqui, que na verdade o crime do 314 é praticado por funcionário público. E o do 337 é praticado por particular, tá bom? Então você vai dar uma boa espiada nesse esqueminha aí, você vai ver que as diferenças são muito tranquilas e sem nenhuma dúvida você vai ficar, tá? E aí tem mais algumas coisinhas aqui que a gente colocou, não é? Que a pena muda, né? Então, num caso ele está confiado à custódia do funcionário público ou do particular, então você precisa ter atento esses elementos para que você não erre na prova. E o 337, letra A, é a sonegação de contribuição previdenciária. Tá bom? É um crime novo, relativamente novo, o 337A não existia, tá? Ele veio a ser inserido aí por conta de uma inserção que houve também da apropriação indébita previdenciária, do 168, letra A, não é? Cuja existência vamos dizer, já era notada na lei de custeio e benefício de previdência social, tá? Então, a lei de custeio e benefício da previdência já trazia esses crimes, eles simplesmente foram jogados para o Código Penal. E aí é a sonegação da contribuição previdenciária mesmo, né? É a omissão, como ele diz aí, na folha de pagamento, de informações previstas pela legislação previdenciária, segurado, empregado, empresário, trabalhador avulso, autônomo, etc, etc. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. E aí ele vem também com uma segunda conduta, né? Deixar de lançar mensalmente, nos títulos próprios da contabilidade da empresa, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou tomador de serviços. E o 3, omitir total ou parcialmente receitas, lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. O que interessa para nós aqui, além das condutas,
É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta informações devidas à Previdência. Na verdade, pessoal, a Previdência quer receber. Tá? Então, se você for lá confessar, falar, não, devo, não nego, pago, quando posso, eles parcelam para você, está extinta a punibilidade, parcelando ou não, porque já tem lei que sustenta que o parcelamento também extinguiria a punibilidade, obviamente, desde que cumprido. Tá? E aí, o inciso segundo diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, uma hipótese de perdão judicial, se o valor das contribuições, né, aliás, se o agente for primário e de bons antecedentes, se o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de ações fiscais. Então, aquela dona de casa que não recolheu o INSS da empregada, então aí, no caso desse, é primária, tem bons antecedentes, não vai responder por sonegação de contribuição previdenciária, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos fechando por aqui, tá? Espero que você tenha entendido esses crimes, leia todos de novo, tá? Tudo, memorize cada item do que nós vimos aqui, hein? Memorize os verbos e tome cuidado para não cair nessas famosas pegadinhas de concurso, que na verdade nada mais são do que alguns, vamos dizer assim, elementos que são colocados para ver se você efetivamente está sabendo a matéria, que tenho certeza que está. Tá bom? Nos vemos numa outra oportunidade. Muito obrigado.